Lista 2, exercício 7. O gráfico abaixo representa o módulo do campo elétrico dentro de uma esfera sólida e isolante, a uma distância r do centro da esfera. A distribuição de carga é positiva e homogênea ao longo de todo o volume. Sabendo que o raio da esfera é 3 cm, encontre o valor da densidade volumétrica de carga da esfera e o valor do potencial elétrico em R igual a 2 cm. Bem, o que basicamente esse gráfico representa é o campo elétrico gerado por uma esfera com densidade volumétrica de carga, a carga distribuída durante todo o volume da esfera. Se a esfera tem raio 3 cm, consequentemente esse gráfico representa o campo elétrico do centro até a superfície da esfera, que é nesse ponto aqui. Bom, ele quer, em primeiro lugar, qual é a densidade volumétrica da esfera. O que a gente faz? Usa a lei de Gauss para calcular o campo elétrico no interior da esfera. Como a gente já conhece o campo elétrico, está aqui o perfil na curva, a gente usa a densidade, a gente usa o campo elétrico para calcular a densidade. Bom, então, em primeiro lugar, a gente sabe a simetria do nosso problema. O campo elétrico ele é radial e a uma mesma distância do centro da esfera, ele tem o mesmo módulo em todos os pontos. A gente, então, traça uma gaussiana, no caso, para o melhor aproveitamento da simetria do campo elétrico. Essa gaussiana ela é esférica, certo? E por isso o campo elétrico é perpendicular à área em todos os pontos. Essa esfera, no caso a esfera gaussiana, tem raio Rzinho, e pela lei de Gauss o fluxo do campo elétrico é igual à carga interna por ε0. Mas como o campo elétrico ele é perpendicular à área, isso é, paralelo ao vetor área em todos os pontos, o produto escalar entre o campo elétrico e o vetor área fica, na verdade, somente o produto do módulo dos dois. Mas o módulo do campo elétrico na área onde eu estou calculando o fluxo, ele tem o mesmo valor em todos os pontos porque está à mesma distância do centro. Se ele tem o mesmo valor em todos os pontos, o campo elétrico, então o campo elétrico é colocado em evidência na integral, colocado para fora, e o fluxo do campo elétrico vira simplesmente o campo elétrico vezes a área da gaussiana. Então, a área do gaussiano que é 4πr². Bem, o nosso problema passa a ser quem é a carga interna. A carga interna é exatamente essa região em verde aqui. É a quantidade de carga que está interna à gaussiana. Certo? E como é que a gente faz para calcular a carga interna? Se a nossa densidade volumétrica é constante, a carga interna é simplesmente a densidade volumétrica vezes a região onde eu quero calcular a carga, o volume da região onde eu quero calcular a carga, isso é 4/3 de πr². Substituindo aí agora na lei de Gauss, pela carga interna, é exatamente a carga dentro da gaussiana, que é essa aqui. Então, nós vamos ter o fluxo igual a ρ vezes 4/3ε0 πr². O π corta com π, o 4 com 4, o r² com r², fica então o nosso campo elétrico, que é a densidade volumétrica sobre 3ε0 vezes r. Bem, esse aqui é exatamente a expressão do campo elétrico dentro de uma esfera homogeneamente carregada. Isso ele é linear com raio, certo? E que é representado aqui numericamente pelo gráfico que está aqui. Então ele é linear com raio, é 0 no centro e vai até a superfície linear com R, certo? Bom, como é que a gente faz para poder calcular a densidade de carga, que é exatamente o primeiro ponto do nosso problema? Qual é a densidade volumétrica de carga? A gente pega um determinado ponto, com que o campo elétrico, a gente conhece o campo elétrico, por exemplo, na superfície, em 3 centímetros eu conheço o campo elétrico, dá 5 vezes 10 a 5 volts por metro, certo? Então eu substituo o campo elétrico, substituo a distância, que é o raio da esfera, com isso eu calculo a densidade. Então minha densidade fica 3ε0 vezes o campo elétrico dividido por R. Isso é 3 vezes ε0, 885 vezes 10 a menos 12, vezes 5 vezes 10 a 5, que é o valor do campo elétrico, 5 vezes 10 a 5, dividido pelo raio,
é 0,03 metros, isso é 3 centímetros. Assim, a nossa densidade de carga fica 4,4 vezes 10 a menos 4 coulombs por metro cúbico. Bem, de posse da nossa densidade, o que a gente faz agora é calcular o valor do potencial para R igual a 2. Mas tem um detalhe, em R igual a 2, o campo elétrico é linear com o raio, né, essa região linear, e da superfície para fora ele vai se comportar como uma carga pontual. A gente sabe isso se a gente traça uma gaussiana para o lado de fora, essa expressão aqui, a carga interna vira a carga total da esfera, uma carga total da esfera, o meu campo elétrico fica 1 sobre 4πy0 Q sobre R ao quadrado. Isso indica o quê? Que o campo elétrico do lado de fora é diferente do campo elétrico do lado de dentro. Então, quando eu for calcular o potencial, a diferença de potencial entre esse ponto e o infinito, eu vou ter um problema. Eu tenho duas regiões de campo elétrico e não uma só. Então, o que a gente faz? Calcula o potencial num ponto de referência para o campo elétrico, por exemplo, na superfície, e depois a gente calcula a diferença de potencial até o ponto. É dessa forma que a gente faz. Isso é, eu sei que do lado de fora o potencial é de uma carga pontual, porque o campo elétrico é de uma carga pontual. É claro, essa expressão só é válida se eu considerar o potencial no infinito como zero. Essa é a minha referência. Na verdade, esse valor aqui é a diferença de potencial entre um R qualquer e o infinito. Certo? Se eu considerar o infinito como zero, então o potencial em cada ponto tem esse valor, já que o campo elétrico até o infinito é esse aqui. Bem, o nosso problema agora é calcular a carga total, exatamente para poder substituir na expressão. Calcular a carga total é simplesmente a densidade de carga, densidade volumétrica, vezes o volume total da esfera. Densidade volumétrica a gente já calculou, 4,4 vezes 10 a menos 4, vezes 4 terços de π, 0,03 ao cubo. Isso é, a nossa carga total é 5 vezes 10 a menos 8 coulombs, ou 50 nanocoulombs. Essa é a quantidade de carga total distribuída na esfera. Bem, o nosso problema agora é calcular o potencial. O que a gente faz? A gente conhece o potencial na esfera conhecendo a carga total. Se é o potencial na superfície, vai ser 1 sobre 4πy0, que é 8,9 vezes 10 a 9, vezes 5 vezes 10 a menos 8, dividido por 0,03. Isso é, o nosso potencial na superfície é 15 vezes 10 a 3 volts. Bem, o que a gente precisa agora é calcular o potencial num ponto qualquer aqui dentro. Conhecendo o potencial na superfície, eu calculo a diferença de potencial entre a superfície e o ponto. E isso fica dessa forma. Eu sei que no ponto 2 eu tenho condição de calcular o campo elétrico. O campo elétrico ele é 3,3 vezes 10 a 5 volts por metro. É simples esse cálculo, é simplesmente substituindo o valor da densidade aqui e o raio 0,02. Fazendo isso, a gente descobre que o valor do campo elétrico nesse ponto é 3,3 vezes 10 a 5. Bom, voltando, para calcular o potencial em 2, a gente calcula o potencial em 2 menos o potencial na superfície, é igual a menos a integral da superfície até o ponto 2 de A escalar dr. Quer dizer, o potencial final menos inicial é igual à integral do início até o fim, né, do E escalar dr. Podemos fazer essa conta de duas formas. Simplesmente eu estou calculando a integral aqui dentro, do campo elétrico aqui dentro. Eu estou calculando a integral desse cara aqui. Então, simplesmente, numericamente, vai ser igual ao valor dessa área. Certo? Bom, a área de um trapézio é simplesmente a base menor, mais a base maior, mais a base menor, sobre 2 vezes a altura. A altura entre 2 e 3 é 0,01 metros. Então, a diferença de potencial vai dar 4,2 vezes 10 a 3 volts. Essa é uma forma. Certo? Que, na verdade, o que eu estou é integrando o campo elétrico e estou, na verdade, calculando a área do campo elétrico aqui, que é numericamente igual à área aqui. Ora, se você preferir, pode ser simplesmente substituir o valor do campo elétrico na expressão. Vou ter ρ R sobre 3ε0,
dr, que dá, esse cara aqui é constante, então menos ρ sobre 3ε0 vezes r ao quadrado sobre 2. Aplicado em 0,2 menos 0,3, dá isso aqui. E, claro, óbvio, não poderia ser diferente, dá exatamente o mesmo valor. Bem, conhecendo então a diferença de potencial entre o ponto 2, que eu quero calcular o potencial, e a superfície, basta eu substituir o valor do potencial na superfície, que eu já conheço, que é esse cara aqui. Isso é, o potencial em 2 é a diferença do potencial mais o potencial na superfície. Consequentemente, o potencial no ponto 2 é 19,2 vezes 10 a 3 volts por metro, que é o 15 mais 4,2, que é o potencial na superfície. É isso.